Bem-vindo, mortal. Eu sou aquela que narra histórias para embalar seu repouso. Agora relaxe e me deixe conduzi-lo até o adormecer. Boa noite, Emily. Aqui é o Renato. Sou engenheiro florestal e passo boa parte da minha vida viajando por áreas rurais afastadas, acompanhando projetos em fazendas que parecem esquecidas pelo resto do mundo. E foi justamente em uma dessas viagens que algo aconteceu, algo que até hoje eu não consigo entender direito. Naquele período, eu trabalhava em uma região montanhosa, onde a estrada principal terminava em um ponto, e a partir dali só existiam trilhas de terra batida. Eu sempre voltava tarde para o alojamento improvisado da empresa, porque o serviço se estendia até o fim da tarde. Numa sexta-feira de 2018, peguei a rota mais curta, mesmo sabendo que era menos movimentada. O relógio marcava pouco mais de 19h30 quando entrei naquele trecho isolado, cercado por mato alto e sem uma única lâmpada pública ao longo do caminho. Eu dirigia uma caminhonete velha, bem resistente, dessas que parecem fazer parte da paisagem rural. O farol iluminava só alguns metros à frente, e o resto era pura escuridão. Por algumas vezes achei que tinha visto alguém no acostamento, mas era o tipo de ilusão que o cansaço costuma criar. Só que, cerca de meia hora depois, algo chamou minha atenção. No fim da estrada estreita, perto de uma curva, percebi a silhueta de uma criança parada bem alinhada com o feixe de luz do farol. Quando aproximei, vi que era um garoto, devia ter uns 9 anos, segurando uma caixa de madeira pequena como um baú antigo. Reduzi a velocidade, meio sem saber se deveria parar ou não. Ele levantou a mão de forma tranquila e perguntou: "Moço, posso ir com você? Minha casa fica logo ali na subida." Eu estranhei, claro. Era tarde demais para uma criança estar sozinha daquele jeito, mas a estrada era perigosa. Não poderia simplesmente deixá-lo ali. Expliquei que o banco do passageiro estava cheio de ferramentas, então teria que ir na parte de trás da caminhonete. Ele assentiu, sem reclamar. Abri a tampa para que subisse, mas não cheguei a ver o momento exato em que ele entrou. Apenas ouvi o baque leve da madeira quando ele acomodou a tal caixa. Segui dirigindo devagar. A estrada continuava completamente silenciosa. Depois de alguns minutos, ouvi 3 batidas fracas no teto da caminhonete. Parei no acostamento e perguntei se já tinha chegado. Ele respondeu com a voz calma: "É aqui. Minha casa fica depois daquela porteira. Obrigado." Quando olhei pelo retrovisor, o menino já estava no chão. Ele acenou e caminhou rumo a uma área tomada por árvores tortas. Ao longe vi uma porteira velha de ferro e logo percebi que não havia nenhuma casa ali. Havia um cemitério pequeno, cercado por grades enferrujadas e túmulos tão antigos que mal dava para ler os nomes. O desconforto que senti foi instantâneo. 2 dias depois, ao comentar o ocorrido com um funcionário local, ele ficou pálido. "Você viu um menino com uma caixa?" Disse que, há décadas, uma família do interior perdeu um filho em circunstâncias misteriosas. O garoto teria sido enterrado justamente naquele cemitério, junto de uma pequena caixa de madeira que nunca tinham permitido abrir. Pessoas da região contavam que às vezes alguém via uma criança pedindo carona por ali, mas nunca chegava a lugar nenhum. Até hoje, cada vez que passo por uma estrada vazia ao entardecer, penso naquele garoto e na caixa que ele segurava. Depois das 3 da manhã, quase tudo que você ouve não deveria estar acontecendo. Mas essa história aconteceu com alguém que jurava não acreditar em nada. Meu nome é Luan e até poucos meses atrás eu era o típico cético. Nada de espíritos, nada de assombrações, só coincidências.
Só barulho da casa, só imaginação. Ou pelo menos, era nisso que eu queria acreditar. Até a madrugada em que eu ouvi alguém me chamar pelo nome, enquanto eu estava sozinho. Som de relógio marcando hora, tic-tac distante. Era uma terça-feira comum. Voltei tarde do trabalho, exausto, e dormi quase imediatamente. Acordei com uma voz fraca, quase um sopro, um chamado tão suave que parecia vir de dentro do travesseiro. Luan, minha primeira reação foi sentar na cama e olhar ao redor irritado. Pensei que fosse a TV ou algum vizinho barulhento, mas a TV estava desligada e no corredor só silêncio. Ri de mim mesmo, deitei de novo, mas quando fechei os olhos, ouvi, bem na porta do quarto, a porta estava aberta e o corredor completamente escuro. Fiquei olhando ali por minutos, tentando encontrar lógica. Não encontrei. Na noite seguinte eu já estava tenso. Deitei tentando não pensar nisso. Mas quando o relógio marcou 13h07, ouvi passos no corredor. Não eram passos rápidos, eram arrastados, como se alguém estivesse caminhando com os pés descalços no chão frio. Luan, posso entrar? A voz era feminina, quase doce, quase familiar. Meu corpo inteiro travou. Respirei fundo e perguntei com a voz trêmula: quem tá aí? Silêncio. Nenhuma resposta, nenhum movimento. Eu levantei da cama e acendi a luz do corredor. Nada, nenhuma pessoa, nenhum objeto fora do lugar. Apenas um pequeno detalhe. A porta de entrada da casa estava destrancada e eu sabia que tinha trancado. Eu tentei ignorar, juro que tentei, mas na terceira noite a coisa mudou de tom. O relógio acabou de marcar 3 horas quando ouvi: Luan, não olha. Senti um calafrio tão forte que quase me tirou o ar. E antes que eu reagisse, um objeto caiu na sala. Levantei devagar e quando cheguei, vi no chão uma foto minha. Uma foto que nem existia mais. Uma que eu havia rasgado anos antes, porque estava com alguém que eu queria esquecer. O mais estranho, os olhos da pessoa ao meu lado estavam riscados, como se alguém tivesse passado a unha por cima com muita força. E atrás da foto, escrito à mão: ela está voltando. Decidi deixar a luz da casa inteira acesa, todas as luzes, mas não adiantou. Às 13h14 ouvi passos descendo do sótão. Eu nem lembrava que tinha acesso ao sótão ali, mas os passos vieram, diretos, certeiros, parando exatamente no fim da escada. Fiquei parado, olhando para aquele ponto escuro. Foi quando a vi parcialmente. A silhueta de uma mulher, magra demais, o pescoço inclinado, o cabelo caindo para um lado e os olhos completamente pretos. Ela não se aproximou, só me observava. Eu disse, quase sem voz: o que você quer? Dessa vez, a resposta veio clara, firme. Você prometeu que nunca me deixaria sozinha. Meu coração quase parou. Era a mesma voz, a mesma presença de alguém que eu amei anos atrás. Alguém que morreu num acidente, me ligando na madrugada. Eu nunca atendi e sempre me perguntei se era para pedir ajuda. A figura deu um passo para frente e cada passo fazia a luz piscar. Eu só queria que você me ouvisse daquela vez. Ela levantou a mão, apontou para mim e completou: agora eu vou garantir que você me escute para sempre. As luzes se apagaram, tudo ficou preto e no escuro absoluto, bem ao lado do meu ouvido, ela sussurrou: boa noite, Luan. Eu desmaiei. Quando acordei, já era de manhã. Nenhuma figura, nenhum sussurro. A foto tinha desaparecido, mas desde aquele dia, toda a noite, às 3 horas em ponto, eu escuto alguém batendo na porta do quarto. Sempre 3 vezes, sempre o mesmo tempo. E quando eu abro, ninguém, nunca ninguém. Mas o sussurro continua: eu ainda estou aqui,
Você me deve uma resposta. E se você ouvir alguém te chamando às 3 da manhã, não responda. Você nunca sabe quem está esperando do outro lado. Antes de continuarmos para o próximo relato sombrio, ajude o canal a crescer. Curta, comente, compartilhe e, claro, se inscreva no canal. Obrigado a todos. Vamos continuar. Causo da Roça. A noite que o galo cantou errado. Sabe, na roça existem coisas que muita gente da cidade nunca vai entender. E não estou falando só de mato, nem de noite escura sem poste. Estou falando de presenças. Coisas que não deveriam estar ali, mas que por algum motivo não foram embora. Meu avô sempre dizia que, quando o galo canta na hora errada, o vivo precisa rezar e o morto precisa correr. Eu achava que era só um ditado, até a noite em que eu vi e ouvi o que ninguém acreditaria. E é sobre essa noite que eu vou te contar. Era final de agosto. Eu devia ter uns 13 anos. Aquelas noites frias em que o ar parece parado e até o cachorro da vizinha fica quieto. Minha mãe me mandou buscar lenha no fundo do quintal. Aquele era o pedaço que ninguém gostava de ir depois do pôr do sol. Ficava perto do brejo e do cemitério velho da fazenda. Enquanto eu pegava as madeiras, ouvi o galo do sítio cantar. Mas não era um canto normal, não era o som forte, bonito, de madrugada. Era arrastado, fraco, como se fosse forçado a cantar. E ele cantou às 8 da noite. Parei na hora, senti o ar gelar diferente, como se alguém tivesse aberto uma porta que não deveria. E eu juro, logo depois do canto, eu ouvi risos de criança, atrás do brejo. Só que ali não morava criança nenhuma. Corri pro terreiro, tremendo. Quando contei pro meu avô, ele ficou sério, daquele jeito que só velho da roça fica quando escuta algo que reconhece. Ele apagou o cigarro na sola da bota, se levantou devagar e falou: "Tu não volta lá depois das 9. Se ouvir de novo, não olha. Só entra, fecha os olhos e reza." No fundo, eu sabia que não era brincadeira, porque aquela noite o brejo acendeu. Sim, acendeu. Uma luz fraca, verdeada, tremulando entre as árvores. Meu avô apenas disse: "Isso aí não é para nós." Mas a luz se aproximou, não andando, não flutuando, mas pulando, de tronco em tronco, de galho em galho, como se alguma coisa sem forma tentasse imitar alguém e imitasse errado. Mais tarde, quando já era quase 10h30, ouvi outro som. A porta da cozinha tremeu, devagarzinho, como se alguém estivesse passando a mão por ela, procurando frestas para olhar. Me escondi debaixo da mesa, o que, pensando hoje, não adiantaria nada. Foi quando eu vi pela janela uma criança, pele branca demais, olhos pretos, enormes, redondos, cabelos molhados, gotejando uma água escura. Ela ficou parada, olhando para a porta, como se esperasse alguém abrir. E então aconteceu a parte que eu nunca esqueci. A criança sorriu, um sorriso largo, torto, com dentes pequenos demais e afiados demais. Depois, ela bateu na porta, 3 vezes. Som, batidas lentas, toque, toque, toque. "Posso entrar?" A voz não era de criança, era oco, como o eco de dentro de um poço. Eu congelei, não conseguia falar, não conseguia respirar. Meu avô só disse sem levantar da cadeira: "Aqui não tem nada pra tu. Volta pro brejo, criatura." A coisa ficou quieta, mas não foi embora. Só virou o rosto pra janela e me viu. Quando a criança me viu, ela abriu a boca, devagar, e todos os dentes apareceram ao mesmo tempo, muitos demais. Ela se jogou no telhado com um salto seco. O telhado inteiro vibrou. As telhas começaram a rachar, e aquilo andava tão rápido que parecia ter mais de 2 pernas.
Meu avô agarrou minha mão e sussurrou: quando o galo canta errado, é porque algo veio buscar um. E hoje, veio buscar tu. Eu quase desmaiei. Ele jogou sal grosso na porta, acendeu um lampião e começou a rezar alto como se estivesse brigando com alguém invisível. A criatura arranhava o telhado, corria de um lado para o outro, até que parou bem em cima de mim. O silêncio foi pior do que o barulho. Então, ela arrastou algo, como se puxasse as unhas ao longo das telhas, e sussurrou meu nome, meu nome. De repente, o galo cantou de novo, mas desta vez, o canto foi certo, firme, alto, de madrugada. Meu avô respirou fundo e disse: ela perdeu a hora, agora não pode mais ficar. E como se obedecesse a uma regra antiga, a criatura parou. Silêncio total. Depois, o som de algo escorregando pelo telhado, descendo, se afastando pela lama do brejo. Nunca mais vimos aquela luz. Nunca mais ouvimos aquela voz. Mas até hoje, quando alguém na roça escuta o galo cantar antes da hora, não importa quem seja, eles fecham a porta, apagam a luz e esperam amanhecer. Porque todos aqui sabem, quem vem no canto errado não vem por acaso. Causo da roça, a luz que andava sozinha na mata do funil. Dizem que tem certas coisas na roça que, bom, a gente aprende a não perguntar. Só respeita e continua andando. Eu cresci ouvindo histórias assim, mas nenhuma me marcou tanto quanto esta, contada pelo seu Dionísio, um velho colono da região do Funil, um lugar escondido entre morros com riachos gelados e uma mata tão fechada que o sol mal encosta no chão. Ele sempre repetia que a mata tem olhos, minha filha, e às vezes luz também. O começo do caos. Seu Dionísio era conhecido por ser durão. Criado no Cabo da Enxada, enfrentou onça, cobra e enchente. Mas havia algo que até ele tremia só de lembrar. Tudo começou numa noite sem lua, daquelas que o escuro parece mais escuro do que devia. Ele estava voltando da casa de um compadre, depois de ajudar a resolver um problema num telhado. O caminho era simples: atravessar a estradinha, cortar pela mata do funil e subir até a própria casa. Quase todo mundo evitava aquele trecho à noite. Mas Dionísio não acreditava nessas histórias de assombração. Pelo menos, não acreditava até aquela noite. A primeira luz. Bem no meio da trilha, ele reparou algo estranho. Uma luz, a uns 20 metros de distância. Não era lampejo de vagalume. Não era lanterna, e muito menos fogo. Era uma bola de luz do tamanho de um coco verde, flutuando a uns 2 palmos do chão. Brilhava suave, mas firme, como se respirasse. O velho Dionísio ficou parado, fez o sinal da cruz, como qualquer homem da roça faz quando sente o perigo. Mas a luz, a luz pareceu perceber. Ela virou para ele. Sim, virou, como se tivesse cabeça. E começou a se mover, devagar, devagarinho, na direção dele. A segunda luz, seu Dionísio deu 2 passos para trás, e então viu outra luz, à esquerda, depois outra à direita, e mais uma atrás dele. 4 pontos de brilho, cercando, aproximando, e nenhuma fazia o menor som. Somente o vento que começou a rodopiar ao redor dele, do nada. Hora de correr. Dionísio conhecia aquela mata como ninguém. Deu meia volta e disparou mata adentro, ignorando trilha, ignorando tudo. E jurava até o fim da vida que as luzes o seguiam, sempre na mesma distância. Nunca alcançavam, nunca ficavam para trás, como se estivessem guiando. E foi aí que o velho percebeu algo mais estranho ainda. Ele estava correndo já fazia minutos, mas não reconhecia nada, nem árvore, nem pedra, nem clareira. A mata do funil parecia outra,
E silêncio absoluto. De repente, tudo parou. O vento, os grilos, até o próprio coração do Dionísio pareceu segurar o fôlego. Ele estava numa clareira pequena, tão pequena que caberia uma carroça mal e mal. E as 4 luzes estavam ali, ao redor dele, brilhando forte. E então, todas apagaram. Tudo ficou preto, preto absoluto. Dionísio sentiu uma presença atrás dele. Quente, respirando no pescoço. Um cheiro forte de terra molhada misturado com bicho morto. Ele não quis olhar. Correu no escuro mesmo, tropeçando, caindo, levantando, ralando o rosto num tronco, tentando sair daquele buraco sem fim. A saída. Depois de muito tempo, tempo demais para ser verdade, Dionísio viu outra luz. Mas essa era diferente. Era amarela, quentinha, tremida. Era fogo. E quando saiu da mata, encontrou seu primo acendendo um lampião no terreiro. O primo levou um susto quando viu o estado dele. Perguntou o que tinha acontecido. E Dionísio, sujo de lama, com arranhões por todo lado, mal conseguia respirar. Ele olhou para trás, para a mata silenciosa, e falou baixinho. A mata não estava sozinha, não. O detalhe que ninguém explica. No outro dia, voltaram lá juntos para procurar o chapéu que Dionísio tinha perdido na correria. E acharam. Mas acharam também algo que até hoje ninguém entende. No barro havia marcas, como pegadas, mas não eram de gente, não eram de bicho. Pareciam círculos perfeitos, como se bolas de fogo tivessem tocado o chão. E seguiam a trilha inteira, até desaparecerem perto da clareira. Seu Dionísio nunca mais atravessou aquela mata de noite. E sempre dizia, tem luz que guia, tem luz que protege e tem luz que leva. E assim chegamos ao fim dessa história. Curta, compartilhe e inscreva-se para não perder o próximo capítulo sombrio. Durma bem, se conseguir.